que hoje não é uma frase, na verdade, hoje é um textinho que eu trouxe pra gente refletir e casa com o tema, tá bom? É o seguinte, eu vou ler porque é um textinho relativamente comprido. Um educador secular na Rússia comunista estava dando uma aula sobre ciências e ética. O tema da discussão era a ideia de crença versus realidade. E ele começou sua palestra com a alegação de que tudo aquilo que não pode ser visto não existe. E mencionou o seguinte: vocês sabem por que não podem ver um disco voador no céu? Perguntou o professor à audiência. É simples, porque ele não existe. E pelo mesmo motivo, todos acreditamos que não há nenhum Deus nesse mundo. Não podemos vê-lo, então ele não existe. E um estudante que estava escutando tudo lá no fundo da sala levantou a mão e falou: isso significa que o professor não tem cérebro? Quero dizer, nenhum de nós pode vê-lo. E aí você pergunta, né? Que esse texto tem a ver com alergia alimentar. Na verdade, tem tudo. Porque muitas vezes, quando um pai ou uma mãe recebe uma informação de que seu filho tem a suspeita diagnóstica de alergia às proteínas do leite, por exemplo, ou qualquer outra alergia alimentar, a primeira orientação que ele recebe de cara é: exclua o leite e os derivados. Só que é meio óbvio que alguns alimentos a gente consegue perceber esse ingrediente na sua composição. Outros já não. Essa composição não é tão óbvia, não é tão direta. E a gente acredita que aquele produto não tem o leite de vaca na sua composição, porque a gente não vê aquele ingrediente na sua composição, né? Não pensa no leite como parte daquele produto, quando na verdade ele está lá. Então, da mesma forma que esse aluno respondeu ao professor do nosso textinho aqui, que ele falou, quer dizer, será que existe mesmo? Porque nenhum de nós podemos vê-lo. Então, pode ser que exista um produto que tenha leite na sua composição e que você não faça ideia de que aquele ingrediente está lá. Pode ser que tenha ovo na sua composição, mas você nunca pensou que um ovo vai estar presente naquele preparado, naquele produto. Porque na sua percepção é meio ilógico a presença dele. Mas quando você vai investigar e quando você vai fazer análise de rótulo, quando você vai entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor, você percebe que aquele ingrediente está sim lá, né? E está presente. E esse é o grande desafio dos pais de crianças com alergia alimentar. Identificar qual é o produto que pode ser oferecido para o seu filho com segurança. Então, por isso que a nossa história de hoje tem tudo a ver com o nosso tema, que é onde eu posso encontrar, efetivamente, as proteínas do leite. Né? Qual o produto que contém? Como é que eu percebo isso? Como é que eu analiso? Como é que eu identifico? Como é que eu sei? Né? E aí eu vou trazer uma história de uma mãe que eu acompanhei há algum tempo. A filha dela ainda tem, né, alergia às proteínas do leite, não desenvolveu a tolerância e na ocasião da consulta ela tinha uns 5 meses mais ou menos de idade e foi para a introdução da alimentação complementar. Então ela buscou essa orientação com esse objetivo, com esse propósito. E aí ela disse que ela amamentava a criança e já tinha feito a exclusão de todos os grupos, dos alimentos que era preciso fazer a exclusão. Né? E realmente, durante a consulta, eu percebi que estava tudo muito alinhado, mas a filha dela continuava com os sinais e sintomas da alergia alimentar, que na ocasião era sangue nas fezes. Era um quadro de IgE não mediado. E aí, fiz as orientações devidas e pedi para ela para observar também outros produtos, né? Para a gente sair um pouco daquela percepção do óbvio. Vamos ver o que é que tem em casa, efetivamente. Incluindo medicamentos, incluindo gêneros não alimentícios, cosméticos. E aí ela disse que um dia, tomando banho, ela simplesmente olhou para o lado e viu que o produto, o shampoo que ela utilizava, tinha, né? Inclusive bem grande no rótulo, o indicativo que continha leite na sua composição.
Então é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para quê? Por que é importante saber disso? Porque essa é uma forma de garantir que seu filho não seja exposto à proteína do leite de forma acidental. E isso ocorre com frequência, com muita constância. Inclusive, muitos pais acham que é mais fácil ter alergia a outros alimentos do que perceber de que ele está sendo exposto acidentalmente àquela proteína alergênica que foi inicialmente identificada como o responsável por desencadear uma reação alérgica. Entende? Então, antes de excluir outros alimentos, a gente precisa garantir que aquele que precisa ser retirado foi efetivamente retirado. Tá? Então, o objetivo da nossa live hoje é exatamente esse. Se vocês têm dúvidas acerca do tema, a respeito do tema, eu já vi que lançaram uma perguntinha aqui, eu vou dar uma olhada. Aproveitem e façam. Vocês podem colocar na área de comentários ou vocês podem colocar nessa caixinha de interrogações, que é um outro local que disponibiliza para retirada de dúvidas, mas a vantagem dele é de que a dúvida fica registrada e eu posso visualizar depois da live terminar. Na área de comentários eu não consigo fazer isso, tá bom? E pode ser que eu não consiga responder nesse momento. Só buscar aqui, essa é da Clécia. Ela fez uma pergunta se na bolacha maisena tem proteína de leite. A bolacha maisena, tradicionalmente, ela tem o leite na sua composição, não é uma bolacha à base de leite. Mas existe aquela forma de a gente pensar, do será que tem? Eu acredito que tenha, ou eu tenho certeza que tem? Né? E para ter certeza que tem, só existe um mecanismo, fazendo a tripla confirmação. E eu já falei dessa tripla confirmação aqui com vocês em algumas lives anteriores. O que é a tripla confirmação? Você analisar no rótulo, na parte dos ingredientes, lá onde tem escrito ingredientes, e você vai ver se ali tem leite ou algum derivado de leite na sua composição. É você fazer a análise também naquela chamadinha que tem assim, contém ou pode conter, porque ali deve ter. Se contém leite de vaca e derivados, ou se pode conter leite de vaca e derivados, ou qualquer outro alérgeno, soja, alguma oleaginosa, o trigo, né? Ou ainda, que na verdade é e ainda, ligar para o serviço de atendimento ao consumidor. E aí fala assim, ai nossa, mas é tão chato, né? Ter que fazer isso. Sempre que eu for comprar uma coisa, olhar o rótulo, é muito trabalhoso, é difícil, eu não consigo enxergar, a letra pequena. Dificuldades vocês vão ter inúmeras. E ninguém nunca mencionou que seria fácil. O tratamento da alergia alimentar parece ser simples quando você foca na ideia de que você vai ter que excluir leite de vaca e derivados. Mas não é fácil excluir leite de vaca e derivados, né? Exige toda uma logística em cima disso, toda uma linha de raciocínio em cima disso. E se você quer garantir que seu filho não tenha nenhuma reação alérgica pelo consumo inconsciente, né, do alérgeno, daquele produto que desencadeia a reação alérgica nele, então é preciso que realmente haja essa busca, haja essa disposição em fazer a análise desse rótulo, que não é simples, que não é fácil, tá? Então, por isso que eu sempre menciono da tripla confirmação, porque você ligando para o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, você vai ter a certeza de que você pode oferecer aquele produto para o seu filho, né? Sem a possibilidade de estar expondo ele a um contato acidental com o alérgeno, com o alimento que vai desencadear essa reação. E aí, uma das formas de fazer a análise de rótulos, vocês veem por aí circulando uma lista de termos, né? Termos que indicam a presença do leite na composição daquele produto. E termos, inclusive, que não tem absolutamente nada a ver com a palavra leite, né? Algumas até em outro idioma. E são muitos os termos que podem indicar a presença do leite na composição. E aí, quando você olha para aquela informação, você pensa assim, Jesus, o que é que eu faço agora? Porque se eu for utilizar aquela lista de termos como base para uma lista de compras, é praticamente um dia no mercado. Porque você for
você for pesquisar em cada alimento industrializado, né, processado, principalmente os ultraprocessados, se contém aqueles termos na sua composição, né, enquanto ingredientes, demora muito tempo, né, requer uma atenção maior, requer um cuidado maior. E aí vem uma contraproposta, digamos assim, que é, na verdade, evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados. A partir do momento em que você prioriza alimentos que têm menos ingredientes na sua composição, você menos precisa se preocupar com o rótulo daquele produto, ainda com a composição daquele produto. Você não vai precisar se apegar a determinados termos que você até então desconhece e correr o risco de oferecer para o seu filho algo que ele realmente que possa desencadear a reação alérgica nele. Entende? Então essa é uma estratégia que pode ser feita quando você quer evitar, né, a oferta de alimentos que contenham a proteína. Então, prefira aqueles alimentos que são in natura, ou seja, na forma natural de se apresentar, aqueles alimentos que também nos ingredientes da sua composição. Quando você pensar em industrializados, pense em substituí-los. E se houver real necessidade da oferta, tripla a confirmação e a análise de rótulo, tá bom?